Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula final desse primeiro módulo, do módulo 1 do nosso Papo de Graça. A gente tem estudado e tem conversado um pouco sobre a graça de Jesus e já percebemos que a graça é um dom gratuito, a graça é um grande presente que Deus deu para a gente, enquanto nós ainda não merecíamos e nós não temos como chegar ao ponto de concluirmos que merecemos essa graça. Então, essa é a preciosa graça, é a graça preciosa. A nossa segunda aula a gente conversou um pouco sobre a graça que segue. A graça que segue é Cristo, que segue é Jesus, que deixa para trás aquilo que tem que ser deixado para trás, que muda a vida onde tem que ser mudada para seguir a Jesus. E a aula de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre seguir a Jesus, mais especialmente sobre o negar-se a si mesmo e também as intempéries da vida, como, por exemplo, o sofrimento, né? A gente aqui não vai dar nenhuma abordagem filosófica, tá? Porque essa questão do sofrimento e a vida cristã é uma pauta que é muito utilizada na filosofia para tentar entender como é que um cidadão bom, um homem bom sofre e o homem que é o ímpio, que não é bom e ele não sofre. O sofrimento tem a ver com merecimento, o sofrimento tem a ver lá com Deuteronômio 28, né, que lá a gente vê Deus entregando para Moisés a lei e nessa entrega da lei, a primeira parte de Deuteronômio 28 diz que se obedecer os mandamentos de Deus, se obedecer à lei, tudo vai dar certo, o campo vai prosperar, os animais vão se multiplicar, a riqueza vai vir, a vida vai ser uma beleza. E depois continua dizendo que se não obedecer à lei de Deus, tudo vai dar errado. E é desse texto aí que a gente tira algumas frases que por vezes a gente ouve no dia a dia das igrejas, que você foi criado para ser cabeça e não cauda, vem daí, tá? Mas no mesmo Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, nós vemos algumas histórias também de pessoas que sofreram sendo boas. A gente vê a história de Jó, tão famosa a história de Jó, a tão famosa paciência de Jó, Jó que, sendo um homem íntegro, conhecido por todos como um homem bom, conhecido por Deus e pelo diabo como um homem bom, ele sofre várias situações em sua vida, perdendo bem, perdendo família, enfrentando doença, e no final dali do livro de Jó, Deus deixa claro que quem tem o controle de tudo, inclusive do sofrimento, é Ele. A gente aqui fica tentando entender, e é isso que a filosofia tenta entender e não vai ter conclusão nenhuma, tá? Se eu puder te adiantar alguma coisa sobre o debate filosófico, a filosofia não chega a lugar algum. Já aqui, no ponto de vista de Cristo, do ponto de vista da graça, a gente talvez não consiga, talvez não, a gente não vai conseguir trazer para você uma explicação exata, uma explicação sintetizada, assim, rápida, algo simples, que vai te explicar o que tem a ver o sofrimento com o cristão, ou melhor, melhorando a pergunta, o porquê que o cristão sofre. A gente vai tentar, à luz das Escrituras, à luz de alguns exemplos de vida que eu vou trazer aqui, entender um pouco mais da relação entre o sofrimento e a vida cristã e tentar apagar esse entendimento errado que muitas pessoas têm de que se você está sofrendo é porque você merece, é porque algum pai, mãe, tio seu, algum ancestral seu pecou de alguma forma e é uma herança hereditária que isso vai passando de geração em geração, ou que, tá tudo dando errado, você perdeu seu emprego, você está sofrendo uma doença, um câncer, uma depressão, porque você não acredita em Deus ou porque você está em pecado. Então, a ideia aqui vai ser passar a ideia de Jesus sobre o sofrimento, o quanto que ele sofreu e aquilo que a gente tem para aprender um pouco mais com ele e não com as nossas sabedorias. Então, aprendendo com Jesus, vamos abrir lá em Marcos, livro de Marcos, a partir do capítulo 8, a partir do versículo 27, 8
Marcos 8, a partir do 27, e aqui nós vamos ver uma cena interessante, que nós vamos ver uma das declarações mais belas encontradas na Bíblia, feitas por Pedro, e logo em seguida uma das situações, que é aquilo que eu comentei nas outras aulas, que Jesus não é um cara passivo, mas sim pacífico, ele veio trazer a paz, mas ele não era um cara passivo, um homem passivo, que as situações que mereciam uma reação dele de uma forma mais dura, que ele passaria pano, que também é uma expressão muito usada hoje em dia, que Jesus não era um passador de pano. Aqui nós vamos ver Pedro fazendo uma grande uma exaltação a quem Jesus é de fato, e logo em seguida nós vamos ver Pedro fazendo exatamente o contrário, como se ele tivesse esquecido o que ele acabou de falar, e Jesus trazendo para ele a realidade, mesmo que de uma forma dura. Então, Marcos, capítulo 8, a partir do 27, diz assim: E Jesus foi com os seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? E lhe responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo, o Messias. E Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele, e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, ao sofrimento aparecendo, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes, escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando em particular, chamou Jesus no cantinho e começou a repreendê-lo. Olha isso. Alguns minutos atrás, Pedro está falando: você é o Cristo, você é o Messias, você é aquele que o povo judeu espera há tanto tempo, e não só o povo judeu, assim como toda a humanidade, assim como todo o planeta Terra, toda a natureza, aguarda o Senhor, o Cristo, o Messias. E logo em seguida, ele está repreendendo o Messias. Isso é só um ser humano como nós mesmo, completamente falhos e sem nenhuma noção de quem somos, para chegar nesse ponto. E ele, porém, versículo 33, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então, Jesus Cristo, o Cristo, Jesus, que foi alguém que viveu para praticar o bem, viveu para trazer a graça que nós estamos conversando aqui, viveu até para aqueles que não acreditam que ele é o Deus Salvador, que é o que nós acreditamos, que ele não é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Até para esse, Jesus era um cara bom, trazia provérbios bons, ensinamentos bons, e até hoje nós vemos algumas pessoas que não creem em Jesus como Cristo, admirando quem Jesus foi. Então, essa pessoa, esse homem, ensinou aqui que ele, claro que num contexto de cumprimento de profecias e aquilo que foi entregue por nós como um dom gratuito, ele se entregou por sofrimento. Perceberam que eu tô com a camisa do Vasco desde o início aqui, né? Talvez vocês possam estar pensando: pô, ele veio do futebol, depois do jogo, vai ter jogo hoje? Não, eu até brinquei com o pastor Marcelo, pedindo licença para ele, que ia fazer essa brincadeira, que hoje nós iríamos conversar sobre o sofrimento, e esse time aqui que deu tantas alegrias, hoje em dia traz mais sofrimento do que alegria. Então é só para a gente contextualizar o porquê que eu estou com o uniforme do Vasco. Mas seguindo, percebam que na mesma cena Pedro fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, nos outros evangelhos, detalha um pouquinho mais. Jesus elogia, fala que quem revelou isso a Pedro não foi ele mesmo, mas sim o Espírito Santo de Deus. Foi um momento único ali, mas que logo em seguida Pedro deixou-se levar pelas circunstâncias aqui da terra. Jesus falou abertamente e claramente: eu vou sofrer muito, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Pedro achou isso um absurdo do ponto de vista humano, assim, cara, como que alguém de paz, alguém tão gentil,
alguém que veio trazer para a gente o evangelho, as boas novas, vai sofrer e vai morrer, isso é inadmissível, o sofrimento não é compatível com alguém assim. Esse foi possivelmente o pensamento de Pedro. Não tem como, na nossa mente humana limitada, a gente ver algumas situações, como por exemplo, crianças com câncer terminal. Cara, isso não entra na nossa cabeça. Crianças, adolescentes ou até adultos com doenças incuráveis. Não entra na nossa cabeça. A nossa cabeça não tem a visão necessária, o entendimento necessário para ver uma situação dessa e falar, faz parte da vida, ou isso de alguma forma seria justo. A gente vê uma situação de alguém que não merece, que alguém que não fez nada para sofrer ou cooperou para que aquilo acontecesse, sofrendo, o que a gente pensa isso é injusto. Esse foi o pensamento de Pedro, e Pedro foi repreender Jesus de uma forma completamente sem noção de quem ele era, como eu comentei há alguns minutos atrás, mas eu acredito que como se fosse algo bom, assim, falar, Jesus, você é tão bom pra gente, você não merece sofrer, você não merece morrer. Por mais que Jesus estivesse falando que era necessário e que ele ressuscitaria. Pedro, eu acredito que não fez por maldade, mas percebam que mesmo não fazendo por maldade, Pedro foi repreendido de uma forma muito dura por Jesus, talvez uma das formas mais duras de que Jesus repreendeu alguém, chamando ele de Satanás, como se ele fosse ali naquele momento o instrumento de Satanás, para que o plano de Deus não fosse concluído, que era exatamente o sofrimento de Cristo até a sua redenção, até a sua ressurreição. A gente pode trazer para os dias de hoje, né? Quantas vezes isso está no nosso material? Nós já ouvimos a frase aí usada por uma igreja que na verdade eu acredito ser uma seita, não a Igreja de Jesus, que eles falam o seguinte: pare de sofrer. Essa frase é completamente contrária àquilo que Cristo pregou e que Cristo viveu. E não só Cristo, quando nós vemos todos os discípulos, eles tiveram uma vida muito complicada. Tiveram grandes momentos de festa, momentos de alegria, isso é óbvio, isso é natural. Ser alegre não tem a ver com ter uma vida sem sofrimentos. A gente vê a vida de Jesus, a gente vê a vida de Pedro, a gente vê a vida de Paulo muito no Novo Testamento, quantas perseguições. A gente vê a igreja, que a gente tem como uma igreja modelo para a gente, né, de aquilo que é o mais próximo do que Jesus quer para a gente, que é a igreja primitiva lá nos primeiros séculos, depois que Jesus já havia ressuscitado e voltado aos céus, sofrendo uma perseguição enorme de Roma. A gente vê Cristo falando que no mundo a gente passaria aflições, mas que a gente tem que ter o bom ânimo, porque ele vai estar com a gente caminhando aqui. Então, o convite dessa aula aqui, e como eu disse, a gente não vai trazer debates filosóficos, não é a gente entender o motivo do sofrimento. Eu comentei de Jó, e foi proposital, porque Jó passa cerca de 40 capítulos do seu livro sofrendo, tentando entender, orando a Deus para que passasse aqueles sofrimentos. Ele perdeu família, ele perdeu bens, ele perdeu a saúde dele. Ele, em alguns momentos, ele orava a Deus e doía tanto a doença de pele que ele estava, doía os ossos dele de uma forma tal que ele pedia para Deus cessar aquilo e, se possível, levasse ele, que ele não aguentava mais viver daquela forma. Depois de sofrer tudo isso. E ele sofreu tudo isso porque Deus, e isso é algo que a gente também não vai entender, é algo que eu vou ficar te devendo, acredito que ninguém consiga te responder, assim, que a história de Jó é meio que uma aposta entre Deus e o diabo. O diabo, de alguma forma, se apresenta a Deus e fala assim: Deus, estava aí rodando a terra, estava rodando pela terra e vi que tem um cara chamado Jó que ele parece ser íntegro. E Deus fala: não, o Jó é um cara bom, Jó é um homem íntegro, um cara que acredita em mim, um cara que obedece os meus mandamentos, um cara que me ama. E o diabo fala assim: mas também é fácil ele te amar, né? Ele tem tudo, ele tem família, tem filho, tem mulher, tem gado, tem dinheiro, tem casa, tem saúde, está tudo perfeito. Me deixa tocar em alguns pontos da vida dele. E Deus fala: pode ir lá, vai lá. O Jó é o meu servo, ele é um cara bom. E tudo acontece na vida de Jó por permissão de Deus. O diabo vai lá e toca em vários pontos da vida de Jó,
E Jó sofre aquilo tudo, ele não deixa de reclamar, tá? Tem muita gente que acredita que a paciência de Jó é que ele levou tudo na boa, sem questionar. Várias vezes ele questionou a Deus, várias vezes ele buscou em Deus o entendimento, ele não encontrou essas respostas. Isso é importante dizer, que o grande segredo de Jó foi ter ido até o final dialogando com Deus. Ele não colocou a culpa em Deus, falou: Deus, por que você fez isso comigo? Eu não quero mais saber de você, eu vou tocar minha vida sem o Senhor. Ele não fez isso em nenhum momento. Ele sofreu, ele chorou, ele teve tudo de ruim que você possa imaginar, mas ele não deixou de pedir ajuda e socorro a Deus o tempo todo. E chega no final do livro de Jó, e Jó também tem alguns amigos que vêm tentar ajudar e acabam atrapalhando, né? Aqueles amigos, acredito que todos nós que temos amigos e conhecidos em igreja já viram ou ouviram aquela situação: pô, o fulano tá passando por aquilo lá porque ele também, né, teve uma vida, né, ele procurou aquilo lá e ele é um cara que buscou aquilo. Então ele tá com aquele câncer lá porque ele tá com algum pecado, né? Ele caiu em alguma coisa, não pediu perdão, é por isso que Deus está fazendo ou deixando que isso aconteça na vida dele. É comum isso. E chega no final do livro de Jó, Deus, quando é questionado o porquê daquilo tudo, Deus simplesmente não responde o porquê. Deus fala assim: olha, Jó, olha onde que você estava quando eu estava criando o mundo, onde você estava quando eu estava delimitando até onde vai o oceano, onde começa a terra, até onde que vai o céu, criando os animais da terra, criando o homem, criando tudo. Onde que você estava? Eu sou o Deus Todo-Poderoso e tenho todo o entendimento que vocês não têm. Não tentem entender o sofrimento. Esse é o recado final do livro de Jó. Deus não explica o motivo, Deus só explica que as coisas acontecem de acordo com a sabedoria dele, com a soberania dele, e não cabe a nós tentar entender o motivo, porque a gente não vai chegar no motivo real. Nós vamos chegar em várias conclusões, nós vamos chegar em várias filosofias, vários entendimentos, mas nenhum vai ser o real motivo, porque o único que sabe de verdade o motivo que um homem íntegro sofre é só aquele que era um homem íntegro, um único homem justo nessa terra toda, nessa história toda, que foi Jesus Cristo. Ele sofreu por mim e por você. Para fechar, eu queria contar para você a história do meu pai. Meu pai faleceu no ano de 2017. Meu pai foi um cara que teve boa parte da vida afastado do Evangelho. Ele foi criado no Evangelho, mas a minha avó, meu avô, a família sempre teve misericórdia e compaixão de continuar orando por ele. Eu já nasci, meu pai já era um novo homem, era um cara transformado, mas até uns 30 e poucos anos da vida dele, ele levou de uma vida completamente contrária àquilo que Deus queria. Ele tinha conhecido a graça, mas ele estava vivendo a graça de uma forma barata. Então, a vida foi passando, ele já começou a se encaminhar de volta para a igreja, mas ainda estava cambaleando e tentando voltar, até que, quando ele tinha 45 anos, ele recebeu um diagnóstico muito, muito cruel. Ele chegou a receber de um médico um diagnóstico falando o seguinte: olha, Jael, o seu coração não é bom, o seu coração tem uma série de problemas e a gente só tem duas soluções. A primeira solução é fazer um transplante de coração, e isso vai te dar uma garantia de mais uns 2 anos de vida com qualidade, no máximo 2 anos, e isso o ano era 98, então a questão do transplante de coração não era tão avançado como é hoje, e continua sendo um procedimento completamente arriscado, né, de alto risco. E também a outra opção, além de trocar o coração, é você ter 6 meses de vida, se despedir da sua família, se despedir dos seus filhos, preparar o terreno para seguir. E meu pai, 45 anos, minha mãe, 9 anos mais nova que ele. Eu tinha por volta aí dos meus 8 para 9 anos, o meu irmão, o pastor André, tinha aí 5 para 6 anos, 7 anos, por aí. A gente vai ficando velho, as datas começam a confundir na nossa cabeça, mas nós éramos crianças. Minha mãe, dona de casa, sempre se dedicou a cuidar do meu pai, que ela já sabia, todo mundo já sabia que meu pai tinha uma condição cardíaca ruim, mas ainda não tinha vindo
a sentença de morte. E nós pequenos, então o meu pai contava para mim que na cama do hospital ele falou para Deus, a partir de hoje eu entendo a sua graça, eu entendo que tudo aquilo que eu achava tão importante na minha vida de fazer, na verdade, passa assim, né? Vem uma doença, vem uma notícia ruim, então se o Senhor tiver misericórdia de mim e eu puder ver os meus filhos se formando, casando, dando o rumo na vida, pelo menos me deixa ficar aqui na terra para dar esse subsídio para eles e durante esse período eu vou te servir, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou dar meu jeito. Meu pai era administrador de empresas, meu pai trabalhou em grandes empresas, uma grande empresa famosa aí era o Grupo Sendas, meu pai trabalhou quase 30 anos da vida dele lá, ele só sabia fazer administração, né, do ponto de vista profissional, e o fato é que Deus deu uma qualidade de vida para o meu pai que só quem conheceu ele sabe o que eu estou falando. Que vários médicos pegavam os exames do meu pai, via a condição cardíaca dele, via o que os exames estavam falando. E o meu pai, ali na frente, não era compatível, só Deus explicava. O meu pai teve a sentença de morte em 98, que ele tinha duas opções dadas pela medicina, ou 2 anos de vida com o coração transplantado, ou 6 meses de vida sem fazer nada. E meu pai faleceu em 2017 e foi assim por uma coisa completamente não tendo a ver necessariamente com o coração dele, mas por providência de Deus. Deus tem seus planos já traçados e eu acredito que mais uma vez, como sempre, se cumpriu o plano de Deus. Meu pai foi chamado para os céus na hora que Deus tinha a chamada dele lá, tocou a trombeta para meu pai foi, mas o fato é que de 98 até 2017 meu pai teve uma vida, ninguém falava que meu pai era um cara cardíaco e assim, meu pai viveu, aí que entra o contexto da aula, uma vida de sofrimento, um sofrimento que ele via a condição dele, ele tinha os cuidados dele, ele tomava os remédios dele, ele tinha uma dieta rígida, ele sofreu do ponto de vista humano durante esse tempo, assim, porque uma simples gripe, qualquer problema mais básico que seja de saúde para qualquer um de nós, para ele era um transtorno e sempre quando precisava fazer algum procedimento pequeno, vinha a dúvida, será que eu vou durar? Então, meu pai conviveu com esse sofrimento de ter uma saúde muito frágil e isso fez com que ele tivesse uma dependência de Deus absurda. Meu pai tinha um relacionamento com Deus assim que eu não estou nem perto de ter e isso veio muito do sofrimento dele, dessa doença dele. Meu pai tinha a total consciência, 100% de que ele dependia só de Deus, só de Jesus, e isso que ele passou para o meu irmão. A vida dele é um grande exemplo de fé para quem o conheceu e para quem de fato conheceu essa condição dele de vida, porque se a gente fosse parar para pensar, alguém poderia falar, olha, ele está sofrendo desse jeito porque ele procurou, mas Jesus não fez isso com meu pai. Jesus olhou para meu pai e falou, olha, você fez um monte de besteira aí, mas você agora está arrependido e a minha graça te basta. Meu pai durante esse tempo todo quase trabalhou em algumas igrejas, como administrador de igrejas, durante um bom tempo. Ele nem recebia salário, meu pai recebia uma ajuda de custo para pagar minha escola, pagar a escola do meu irmão, e é um grande exemplo para mim, e eu queria trazer aqui para você como exemplo de como o sofrimento, na verdade, na vida do cristão, é algo que te aproxima mais de Deus, não é algo para você só se lamentar. Óbvio que você pode se lamentar, a vida de sofrimento não é uma vida que você vai ficar forçando o sorriso, isso não existe. Você forçar sorriso, você está falsificando algo, e Deus não quer a falsidade, Deus quer algo de verdade na sua vida. Deus quer, por mais que a sua vida esteja passando por um momento ruim, ou seja, uma vida de sofrimento, Deus quer você perto dele, com ou sem sofrimento. Jesus é o seu Senhor, é o meu Senhor, e a graça dele é a graça que superabunda onde tem pecado, superabunda onde tem sofrimento, e a promessa de Cristo
do momento que nós vamos parar de sofrer, não é aqui nessa terra, é lá na eternidade, como está lá no finalzinho de Apocalipse, quando a gente vai estar junto com ele vai estar com toda a sua igreja reunida, a igreja que já morreu, a igreja que estiver no momento, e todos os nossos irmãos que ainda vão nascer e vão aceitar Jesus, todo mundo unido, e ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nada, porque a presença de Jesus suprirá absolutamente tudo. E é isso que essa graça que nós conversamos aqui te proporciona. O objetivo final da graça é te dar uma vida aqui, com a certeza que algum dia tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que você teve que negar de você mesmo, que você teve que abdicar, deixar para trás, é para chegar lá no alvo, para chegar lá no momento que não vai mais haver necessidade de preocupação com isso, porque Cristo vai ter resolvido absolutamente tudo no dia a dia. Nós estaremos com Ele face a face, sem necessidade de mais nada além dele e a presença dos nossos irmãos. Então, esse primeiro módulo a gente encerra aqui, a gente conversou sobre graça, e o segundo módulo a gente vai conversar sobre os alicerces da fé. Algum pouquinho de doutrina que vai ser necessário falar, mas o objetivo não é formar teólogo, o objetivo é a gente entender mais do Evangelho de Cristo e aquilo que ele tem para a gente. Amém?